Olá, bom dia. A história de hoje é para descontrair, é uma história engraçada, né? Uma história de interior e que aconteceu na cidade. Mas antes disso, vamos falar de se alguém está gostando dos vídeos aí, compartilhe, dá um like, comente se estão gostando, até para a gente saber se compensa contar a história para vocês ou não, né? Mas é histórias que, voltando ao caso, histórias que marcam a infância, a juventude da gente, que são histórias assim que acontece muito engraçado e a gente não esquece, né? Porque eu tenho o dia a dia e as histórias boas. Na minha região lá a gente saía muito, tinha muito conhecimento com muita gente, localidade vizinha, que a minha região lá é interior de Santo Antônio da Patrulha, então ali perto tem Cará Central, Montenegro, né, nós era primeiro então em Sara do Montenegro, Alto Chapada, Arroio Grande, então são tudo interiorzão e tudo levava à cidade de San Antônio, né? San Antônio era a minha cidade. Nós éramos, como se diz, os rapadureiros, né? Então eu tinha uma amizade muito grande por tudo, que a questão de tinha bastante conhecimento por causa das carneação de boi e negociava boi, comprava boi na época, desde piá sempre negociei bastante boi. Então eu tinha um conhecimento muito grande, as minhas épocas de baile e tal. Então essa história vem de um alemão, né? Era um amigo meu, um conhecido, um alemão muito engraçado, mas engraçado demais. Ele tinha o rosto bem vermelho, assim, bem claro, um vermelhão, né? E, e ele, aonde ele ia era uma festa, né? Porque ele agitava, ele fazia as graças dele nos bailes, né? Nas festas onde a gente ia, então a gente tava sempre por perto ali junto, e eu era muito fuliento, tava sempre com os amigos engraçados ali, tomar uma cerveja, fazer aquelas coisas. Aí na ocasião era verão, um verão muito forte, um calor daquele de derreter, né? Aí chegando em San Antônio, a gente descia ali na rodoviária ali o fervo, 1h30 da tarde, no caso o ônibus de interior passava na segunda, quarta e sexta, onde eu morava lá. Então, toda a região ali era segunda, quarta e sexta. Montenegro, Palmeira do Sertão, Cará, tudo não é assim todo dia da semana, era 3 dias por semana que o ônibus passava para levar. O pessoal naquela época não era todo mundo que tinha carro, né? Era raro, carro ou moto. Hoje já é bem diferente, já nem quase existe mais aqueles ônibus de interior. Então ali perto da rodoviária de San Antônio, no seguinte lado da Cidade Alta, estavam construindo um prédiozinho, né? Então largaram o material na calçada, né? A areia, largava a caçamba de areia toda, não só largava na calçada. Hoje, nessas leis de hoje, não pode mais largar material de obra na calçada, né? A calçada tem que ser livre. E naquele tempo, largava na calçada ali, colocava os cavaletes lá na ponta lá e a gente que se virasse lá, saísse por fora. Então, eu desci ali, era aquele filho de pra cá e eu tô indo em direção à Cidade Alta. Vem descendo esse alemão, se eu não me engano era Lauro o nome dele. E naquele calor assim de matar, né? E ele vem abismado, olhando pro prédio novo, meio conversando sozinho. E eu de longe enxerguei que era ele, assim, avistei ele, vinha vindo, né? Só que ele vinha em direção com esse cavalete, tinha 2 cavaletes trancando a calçada, assim, ó. Uma distância de 1 metro para ele do monte de areia, menos de 1 metro. E eu vim pra cima, e ele olhando pra cima, conversando sozinho, assim, abismado com aquela obra ali. Os caras estavam tudo começando a subir os carrinhos naquelas rampas. Isso foi ano 90, 92. Subir naqueles carrinhos, fazer as lajes, né? Subia naquelas rampas que subiu o concreto. E ele abismado com aquilo lá. E ele veio e se atracou em cima de um cavalete daquele, enfiou a perna pra dentro e virou com tudo. Virou, ele vinha ligeiro, aquele cavalete virou e ele foi com as mãos e enfiou o rosto naquela areia, aquela areia grossa, aquela areia fofa, que a caçamba tinha largado. Ele foi e se enfiou pra dentro assim, ó, e enterrou a cara na areia. E ele, muito depressa, né, levantou, olhou assim
aquilo não tinha mais aonde ter areia grudada, ele suando, né, em calorão, e aquele limão era muito vermelhão, assim, e ele olhou assim pros lados, cara, imagina a cena, parecia o tatu cavocando assim, o cachorro cavocando com a cara cheia de terra, ele olhou assim e viu eu lá adiante, tanta gente conhecida que tinha, ele tinha que achar justo eu pra enxergar, e ele disse assim, Alfredo, pequena rateada que eu dei, caí bem no meio da cidade, rapaz. Eu não, assim, ó, eu não me aguentei mais de tanto que rio. Eu larguei na gargalhada, assim, ó, e dobrei a rua, atravessei a rua pro outro lado e fui lá pro outro lado porque eu desafinei de rir, eu não conseguia mais parar de rir, né? E deixei lá, porque eu não queria que ninguém ficasse vendo que eu tava na volta ali, que eu era muito conhecido dele por a graça. Claro que se fosse um socorro porque ele tivesse machucado, eu ia socorrer. Mas na questão que foi muito engraçado, de ele enfiar o rosto na areia ali e olhar para aquele pessoal caminhando, rapaz, era gargalhada para todo lado, era aquela risaçada assim que não, e eu tive que fugir, né? Ele nunca perguntou para mim, nunca tocou no assunto do que aconteceu, mas ele me viu no dia e falou meu nome, né? Só que eu não queria que ninguém visse que era eu que tava, que era o amigo dele lá, que era o conhecido dele. Olha, foi uma cena assim, ó, daquelas que na época a gente ria muito, quando a gente contava para os outros lá e achava a maior graça, porque infelizmente o cara passa, pensa no mico que ele passou, coitado, né? Essa é mais um caso engraçado que começou no interior e terminou lá na cidade, né? Mas são casos de interior. Um abraço aí, tudo de bom.